Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Os jovens estão mais à frente do que nós. Porque a semana, o start dos jovens não se deu no domingo de manhã, se deu no sábado. Ontem foi um start. E nós começamos aqui um trabalho com a nossa juventude, através da vida do pastor Gabriel. Então não fique de fora desse mover, irmãos. É muito bom começar a semana na presença do Senhor. É muito bom ter a sua família na presença do Senhor. Se você não trouxer o seu filho para cá, para cultuar junto com os jovens e com os adolescentes, a escola vai ensinar para eles. O mundo vai ensinar para eles. O teu vizinho vai ensinar para eles. E a pergunta é: quem é que você quer que direcione o teu filho, além de você, papai e mamãe? Então não deixe seu filho fora dessa. Feita essa consideração, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Eu passei a semana toda me perguntando o porquê dessa palavra e agora eu entendo o porquê. É uma palavra bem rápida e direta, irmãos. Eu falei: Senhor, eu não vou conseguir ficar 10 minutos nessa palavra, o que vai ser de mim? Mas agora eu entendo, porque é uma palavra rápida e direta para a minha vida e para a sua vida. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 29 até o 34. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrardes, acharei preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei. E se alguém perguntar: por que o soltais? Assim lhe direis: porque o Senhor precisa dele. E indo que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, Senhor, essa é a tua palavra, o culto é para ti, tudo que foi feito até agora, Senhor, é para te honrar, para te glorificar. Deus, fala com a tua igreja, Senhor, a direção é do teu Espírito. Tudo aquilo, Senhor, que eu preparei, Senhor, eu entrego em tuas mãos, para que o Senhor fale, Senhor, a tua igreja, segundo a necessidade de cada um, mas acima de tudo, Deus, aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Essa é a semana que antecede o julgamento, a morte e a ressurreição de Cristo. E o Evangelho de Lucas vai dizer que numa semana anterior à sua morte e ressurreição, ele vai entrar a Jerusalém. E ele vai chegar a essa cidade de Betânia, no Monte das Oliveiras, num lugar alto. E ele vai mandar 2 dos seus discípulos buscar um jumentinho, para que ele pudesse adentrar a cidade assentado no jumentinho. E a primeira coisa que eu fui procurar saber é: por que ele precisa de um jumentinho para adentrar a cidade? Afinal de contas, a cidade está a cerca de 3 quilômetros de onde Jesus está, do Monte das Oliveiras. E ele está num lugar alto, ou seja, era só descer. Andar não era um problema para Jesus, você sabe muito bem disso. Ele caminhava por várias aldeias, por vários lugares, pregando, curando, ministrando. E agora diante dele está apenas 3 quilômetros. E ele está no alto. Para que Jesus precisa de um jumentinho para adentrar numa cidade? E eu fiquei aqui olhando para essa palavra, e o texto vai dizer que o Senhor precisava dele. E eu falei: Senhor, por que o Senhor precisa de um jumentinho e não de um cavalo? Eu sei que tem muitos aqui que gostam de cavalos, mas por que um jumentinho e não um cavalo? Cavalo era um símbolo de animal de guerra. Cavalo era um sinônimo de animal forte, que era levado para as batalhas. Mas existe uma simbologia aqui no jumentinho, que Jesus está querendo mostrar para o povo que ele não está vindo para um tempo de guerra.
ele está vindo para um tempo de paz. E a gente precisa entender, entre cavalo e jumento, que existe hora de guerrear, mas existe hora de levar a paz. Existe hora de falar, mas existe hora de se calar. O texto vai dizer que Jesus, ora foi leão, mas ora foi cordeiro mudo. Ora ele veio para guerrear, mas ora ele veio para levar a paz. E quando Jesus sobe no jumentinho, ele está dizendo, numa mensagem alegórica, que ele é o príncipe da paz. Ele não veio para fazer guerra nesse momento. Agora ele está entrando em Jerusalém para levar uma mensagem de paz. Então por isso que não é cavalo, por isso que é jumentinho. Mas essa é uma palavra simbólica, é aquilo que um animal representa. O jumentinho é um animal difícil de ser domado, simplesmente para levar carga, teimoso. Eu não estou querendo te comparar a um jumento, irmãos, longe de mim isso. Não sei se você é teimoso ou se você é teimosa, mas não é isso. Eu quero dizer para você nessa manhã que o jumentinho era um animal muitas vezes desprezível, sem muita importância, mas Jesus vai dizer, eu preciso dele. E por que Jesus precisa dele, irmãos? O bispo já pregou aqui. Eu estava orando, falei, Senhor, corta o microfone dele. Falei, Senhor, por que o Senhor precisa de um jumentinho? Zacarias 9:9. Diz assim a palavra do Senhor: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre montado num jumentinho. 500 anos havia uma palavra de que Jesus haveria de adentrar em Jerusalém no jumentinho. Então, independente da representatividade, já havia uma palavra dizendo que Jesus haveria de adentrar no jumentinho. 500 anos, irmãos, e a palavra era jumentinho. Não importa se representava que Jesus estava levando paz, não importa se cavalo é um animal de guerra, não importa, irmãos, o que importa é que já havia um decreto da parte do Senhor dizendo que Jesus adentraria no jumentinho. E qual é a palavra que já foi liberada sobre a sua vida e que você está esperando até hoje? Qual é o decreto que Deus tem para a sua vida que você está esperando? Irmãos, deixa eu vir aqui te dizer uma coisa. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pode ter passado anos, pode ter passado dias, mas se Ele falou, vai se cumprir. Seja no jumentinho, seja no cavalo, seja de avião, seja de carro. Se Ele falou que você vai, irmãos. Porque existe uma palavra. E eu estava aqui, Senhor, por que desse jumentinho? Um animal tão desprezível, que só leva carga e agora vai levar o meu rei. E o Senhor ministrou isso muito forte. Tinha que ser um jumentinho, porque um dia eu falei que ia ser por intermédio de um jumentinho. Se Deus decretou sobre a sua vida, irmãos, vai acontecer. Ah, pastor, mas eu estou esperando há muito tempo, irmãos, vai acontecer. Eu estava ali sentado no meu cantinho ali e a profeta do Senhor veio ministrar sobre a minha vida e falou, vai acontecer. Eu não sei como, irmãos, mas Deus liberou uma palavra, vai acontecer sobre a minha casa, sobre a sua casa, irmãos. Por que de um jumentinho? Porque havia um decreto. Por que um jumentinho? Porque há 500 anos havia uma palavra. E existe uma palavra sobre a sua casa. Existe uma palavra sobre a sua vida, irmãos. Havia um homem aqui também, nas Escrituras, que tinha uma palavra sobre a vida dele, chamado Abraão. Deus libera uma palavra sobre a vida dele, diz, Abraão, Abraão.
sai da tua tenda, olha para os céus, vê se pode contar. Farei de ti uma grande nação. E sabe o que Abraão faz? Abraão crê naquela palavra. 75 anos Abraão tinha, e o tempo vai se passando. Abraão seria pai de nações, e o tempo vai se passando. E o que Abraão resolve fazer, irmãos? Abraão resolve dar um jeitinho. Abraão resolve ajudar ao Senhor. Abraão, em algum momento da sua vida, da sua jornada, aquela palavra profética, ela é colocada na gaveta, e ele quer ajudar o Senhor. E você sabe muito bem o que vai acontecer. Ele vai deitar com a sua escrava e vai ter um filho, vai querer ajudar ao Senhor. Mas a palavra para Abraão não era essa. A palavra para Abraão é que ele seria pai das nações através de Isaac. Mas 25 anos depois, Deus vai se apresentar a Abraão mais uma vez e vai dizer: Abraão, você será pai de nações, e vai ser pela vida de Sara. Quando ele seria pai de nações, pela primeira vez, quando ele tinha 75 anos, ele creu. Mas quando ele chega 25 anos depois, quando Deus vai falar que ele seria pai de nações, por intermédio de Sara, sua esposa, que já tinha 100 anos, ele duvidou. 25 anos se passaram da palavra profética. Deus se revela mais uma vez, e Abraão duvida. E acontece que muitas vezes a gente vem para o culto exatamente como Abraão, duvidando da palavra profética, duvidando que vai acontecer, duvidando que Deus vai abrir a porta, duvidando que Deus vai curar. Deus já curou todo mundo lá fora, mas dentro da minha casa, Senhor, eu não sei se Tu é capaz. A gente duvida que Deus pode fazer dentro da nossa casa. 25 anos depois, e Abraão vai duvidar. Mas Deus muda o nome da sua esposa, e dali gera Sara. E a palavra que Deus vai dizer: olha, houve 25 anos de espera, mas conta que nesse ano vai nascer o filho da promessa. 25 anos, Abraão, você esperou, tentou dar jeitinho, mas hoje eu venho te dizer, nesse ano a palavra profética vai cumprir na sua vida. Qual é o tempo de espera, irmãos? Nesse ano. Qual é o tempo de espera? Você vai vir aqui nesse ano, irmãos. É 1 ano, é 2 anos, é 10 anos. Qual é o tempo de espera que você está aguardando a palavra profética cumprir na sua vida? Ei, é nesse ano. É nesse ciclo de crescimento. Ei, pastor, não vai ser na área gourmet. As duas portas vão ter que ser levantadas. O estacionamento vai ser ocupado. Não vai ser ali em volta da mesa, porque vai ser pequeno. É nesse ciclo. Não é para 2 anos, não é para 10 anos. A palavra profética é para esse ciclo. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. O tempo de espera cessou, irmãos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Me permita usar uma qualidade do jumento. Deixa de ser teimoso, irmãos. Deixa de ser teimosa. Deixa de querer falar. Oh, irmão, tem a esposa que está doida para falar para o marido. Deixa de ser teimoso. Olha, está ali beliscando ele ali. Ó. Deixa de ser teimosa. Para de querer dar jeito, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vai acontecer exatamente do jeito que Deus falou. Então não queira dar jeito.
Não queira ajudar ao Senhor. Não queira dar um passo além daquilo que Deus falou para você fazer, irmãos. Deixe de ser teimoso, irmãos. Se tiver que ser no burrinho, vai ser no burrinho, irmãos. Às vezes a gente não consegue entender como que as coisas vão acontecer. Um tempo atrás, nós estávamos na reunião de pastores e a gente estava sendo direcionado com relação a governos, irmãos. E eu lembrei do Senhor essa semana, quando uma aliança no governo do Distrito Federal foi quebrada entre um governador e a sua apoiadora. E a palavra profética era que um outro líder ia se levantar. Mas há 2 semanas atrás isso não tinha como acontecer. Eu não sei o que aconteceu para esse novo líder ser levantado, mas ocorre que no meio político uma aliança foi quebrada para que um novo líder pudesse ser levantado. A gente fica se perguntando como é que vai acontecer, como é que vai acontecer. Irmão, você só precisa crer na palavra. Uma aliança de anos de governo foi quebrada para um novo líder ser levantado, irmãos, porque há uma palavra profética. A palavra de Deus no Evangelho de Lucas vai dizer que o centurião se achega a Jesus porque o seu criado estava enfermo e fala: Senhor, eu tenho homens, eu tenho poder, mas o meu servo ele está enfermo. E a palavra vai dizer que Jesus se compadece, mas aquele centurião ele vai dizer algo muito forte: não precisa ir à minha casa, Senhor, basta uma palavra sua aqui onde o Senhor está. Eu creio que a sua palavra ela tem poder. Libera uma palavra sobre a minha casa, que o meu servo será curado. E Jesus olha para aquele homem e vai dizer: olha, nunca vi tamanha fé em Jerusalém. O que está faltando para mim e para você nessa manhã é agarrar a palavra. O que está faltando para mim e para você nessa manhã é trazer a memória o que já foi liberado para a sua vida, o que já foi liberado para a sua família, porque esse ano de 2026 é o ano do cumprimento da palavra profética sobre a minha casa e sobre a sua casa. Mas em nome de Jesus, deixa de ser teimoso. Para de abrir CNPJ, irmãos, se ele não te mandou. E depois ficar vindo aqui, pedindo socorro. Deus não te mandou, irmãos. Deus não liberou essa palavra sobre a sua vida. A gente começa a entrar em enrascadas o tempo todo e fica pedindo socorro ao Senhor. Porque a gente tem a palavra, mas a gente é teimoso, irmão. É igual esse burrinho aqui, irmão, a gente é teimoso, difícil de ser domado, difícil de ser ensinado. Semelhante Pedro, de temperamento forte. E às vezes quando a gente vem e a gente é ensinado, a gente é resistente, irmãos. A gente recebe direcionamento, mas você está cheio de conjunção lá, mais bispo, mais bispa, mais pastor. Tem mais no seu diálogo do que aceitação, irmãos. Você está o tempo todo argumentando, contra-argumentando contra a palavra do Senhor. Sabe, você é de um tempo que você também deve ter. A geração de hoje só brinca no computador e no celular. Poucos hoje brincam de pique, bandeirinha, bola de gude. Sabe, eu sou de um tempo de brincar de cabo de guerra também. É claro que eu voava de um lado para o outro, irmão, que eu não tinha peso, né? Mas a gente está igual esse tempo aqui de brincar de cabo de guerra, irmãos.
nós estamos fazendo cabo de guerra com o Senhor. Nós estamos fazendo cabo de guerra contra a palavra do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem mais ou menos, um pouco mais de 2000 anos que o Senhor está lidando com a humanidade. Tem mais de 2000 anos que o Senhor está lidando com a sua criação. E você acha que você é esperto. Você acha que você pode ajudar ao Senhor. Quando você olha para dentro de casa, você vai orientar o seu filho, a sua filha, que tem 15, 16 anos, e você tem 40, 50. Você já acha que é vivido, é experiente e pode orientá-lo, e verdadeiramente você é? E você é a pessoa adequada para fazer isso? Orientar o seu filho? Você acha que você já tem experiência suficiente para orientar o seu filho? Quanto mais o Senhor para liberar uma palavra sobre a sua vida. Será que tem alguém nessa terra mais experiente e mais poderoso para direcionar a sua vida que não o Senhor? Mais de 2000 anos lidando com a humanidade. E eu e você criando resistência. Cutuca teu irmão aí, em nome de Jesus. Fala aí, deixa de ser teimoso. A esposa, aproveita esse momento. Vai, deixa de ser teimoso, deixa de ser teimosa, irmãos. Eu vim aqui nessa manhã para liberar essa palavra para você. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer desse burrinho? Eu falei, meu Deus do céu. Esse burrinho aqui, irmãos, ficou na minha mente, no meu coração. E falei, Senhor, que burrinho especial é esse? Irmãos, não é porque o burrinho é especial, não, irmãos. É porque o Senhor tem compromisso com a sua palavra. Tem um simbolismo muito grande no burrinho? Tem, pastor. Mas é porque o Senhor tem compromisso com a sua palavra. Quantos têm uma palavra profética aqui, irmãos? Então eu queria te convidar a se colocar de pé. Eu queria convidar o ministério de louvor aqui à frente. Eu queria convidar você, irmãos, a trazer a memória. Eu quero convidar você, irmão, a resgatar aquilo que um dia, quando você recebeu no primeiro dia, na primeira terça-feira, no culto profético, você saiu daqui feliz, você saiu daqui crendo, mas chegou a quarta-feira, a quinta passou, você viveu a sexta, o sábado, o domingo, e aquela palavra não se cumpriu. Vai ser por meio do burrinho, irmãos. Vai ser por meio do burrinho. Vai acontecer na minha e na sua vida. Se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Em nome de Jesus, viva o processo. Para de querer ajudar ao Senhor. Para de querer dar jeito. Confia no Senhor e no mais Ele fará. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nessa manhã, Deus, porque existe uma palavra de crescimento sobre a nossa igreja. Existe uma palavra de prosperidade sobre a nossa igreja. Nós começamos o culto hoje, Senhor, com uma palavra de cura sobre a nossa igreja. Existe um mover sobre este lugar, Senhor, que muitas vezes nós não conseguimos entender como é que vai acontecer. Existem portas e acessos, Deus, que nós nem conseguimos enxergar. Mas nós viemos aqui nessa manhã declarar, Deus, que nós confiamos em Ti.
que nós confiamos na Tua palavra, que nós cremos que o sobrenatural vai se tornar natural, que nós cremos que aquilo que é abstrato vai se tornar concreto, que as portas vão se abrir, que as janelas dos céus vão se abrir, que o Teu povo vai ser próspero, que a Tua igreja vai crescer, porque nós cresceremos, Senhor, segundo a Sua palavra. Ah, Espírito Santo de Deus, resgata no nosso coração, Senhor, resgata na nossa mente, Pai, aquela palavra que nós nos esquecemos. Ah, Deus, quantos de nós, Senhor, já fomos chamados para profetas e nós estamos sentados? Quantos de nós, Senhor, foram chamados para evangelistas, Senhor, mas nós não abrimos a boca? Oh, Espírito Santo de Deus, vai sondando os corações e trazendo a memória dos Teus filhos. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vai orando aí, irmãos. Oh, Espírito Santo de Deus, vai trazendo a memória. Oh, aleluia. Nesse lugar, traz a memória. Tu és real. Traz a memória. Traz a memória. Espírito Santo de Deus, traz a memória, Senhor. Espírito Santo de Deus, traz a memória. Traz a memória da Tua igreja, Deus. O Teu toque, Oh, Espírito Santo de Deus, abriu os olhos do meu coração. Eu posso me enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja. Com 21 anos, eu fui a um culto de missões. E ali naquele culto de missões, eu cheguei para o missionário e eu falei: como que você confia? Como é que você vai ao campo sem recursos? Como é que é essa história de fazer missões? E aquele missionário falou: não quero entender. A obra é do Senhor. Ele vai te comissionar e Ele vai fazer. E ali Ele impôs as mãos sobre a minha cabeça. E Ele falou: o Senhor vai te levar às nações. Eu tinha 21 anos de idade. Falei assim: como é que isso vai acontecer? Como é que eu vou às nações, irmãos? E aí depois eu recebi uma palavra profética de que eu passaria por uma porta onde só eu passaria, só uma pessoa passaria. Eu falei: Senhor, como que isso vai acontecer? E a porta se abriu, irmãos, e passaram 3, era uma porta para 3 e ela se fechou. E eu falei: Senhor, aquela palavra, mas depois a porta voltou a se reabrir. Aconteceu algo no cenário nacional e mundial que aquela porta se abriu, irmãos. E só passava uma pessoa e eu passei por ela. Eu não sei, irmãos, como é que Deus faz essas coisas. Eu não sei o que Ele move nos céus, o que Ele move nas terras, como Ele tira de um lado, como Ele tira de outro. Eu sei porque havia uma palavra quando eu tinha 21 anos. E porque havia uma palavra depois aqui nessa igreja.
que eu iria às nações, eu fui, irmãos. Eu fui a 28. Eu não sei o que Deus tem para a sua vida, irmãos, mas vai acontecer. Você olha e vê, não tem saída, não tem acesso, irmãos. Não sou eu que estou dizendo, foi Deus que prometeu. Então, em nome de Jesus, enquanto o ministério de louvor estiver adorando, você vai trazer todas as memórias. Não vai ficar nada para trás. Não vai ficar uma palavra profética para trás. Você vai resgatar sonhos, você vai resgatar família, você vai resgatar a sua família aqui no altar, que um dia uma palavra já foi liberada sobre a sua casa, e você hoje olha e vê, não vê mais saída. Em nome de Jesus, começa aí a falar com o Senhor. Vai falando aí com o Senhor, irmãos. Vai trazendo a memória, vai trazendo a memória, vai trazendo a memória, vai trazendo a memória, Pai, vai se cumprir. Obrigado, Deus, pela essa palavra. Obrigado, Deus, por esse despertamento, Deus. Nós vamos viver ainda esse ciclo, Deus, do cumprimento da Tua palavra, em nome de Jesus. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Segura aí. Hoje é o dia de nós reestabelecermos princípios. E um dos princípios, irmãos, na adoração é a fidelidade no altar. Dizimar e ofertar é um princípio. É um princípio daquele que crê. Assim como orar. Só ora quem crê, porque a oração é a expressão daquele que crê. Pode sentar, fica à vontade. A Bíblia vai dizer que houve um cenário de escassez